Não pense que você não tem valor. Vocês têm muito valor. Eu vou começar o meu discurso dizendo para vocês um verso da Bíblia do livro de Lamentações. Lamentações 3, 19, 20 e 21. Ouçam o que eu vou dizer. Quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou explicar o que é esse verso. Em 1996, eu tive o primeiro contato com a política. O prefeito da cidade de Manaus era o hoje senador Eduardo Braga. Eles lançavam para a prefeitura de Manaus um candidato a prefeito e o outro candidato a vice-prefeito. O candidato a vice-prefeito naquela oportunidade era o hoje senador Omar Aziz. Foi aí que eu tive o primeiro encontro com a política. Sabe qual era a minha função naquela eleição? A função que vocês estão exercendo. Eu fui contratado para ser um cabo eleitoral, para balançar pirulito, para levantar bandeira. Eu fui convidado para distribuir santinho, que eu acreditava no projeto que eles estavam colocando. 28 anos depois, olha onde eu estou. Foi Deus que me colocou aonde eu estou e me fez instrumento para ajudar a vida das pessoas nessa cidade. Tudo que eu tenho, eu devo a Deus. Vejam bem, meu nome é Davi. Quando Deus mandou Samuel procurar o rei na casa de Jessé, ele não viu o maior, ele não viu o mais forte, ele não olhou o mais velho, ele foi procurar o menor e ali ele capacitou. Sabe o que acontece? Quando Deus olha para o homem, quando o homem vê no homem um pastor, Deus enxerga nele o rei. Quando os homens viram em mim um cabo eleitoral para entregar santinho, Deus já tinha me visto prefeito, governador interino, presidente da Assembleia dessa cidade, desse estado. É por isso que eu sou grato a Deus e eu sou grato àquelas pessoas que têm me ajudado. Muito obrigado, senador Omar. Muito obrigado, senador Eduardo, por acreditar. Cícero, muito obrigado. Muito obrigado, César. Muito obrigado aos vereadores que me dão sustentação na Câmara Municipal. Muito obrigado a você que está se candidatando a prefeito na cidade de Manaus, a vereador na cidade de Manaus. Saiba que você tem muita importância. Assumi a prefeitura no pior momento da história sanitária mundial. A pior crise sanitária do mundo dos últimos 150 anos. A Covid-19. Vocês estão aqui com um propósito. Eu quero conclamar esse exército para contar a história. A Covid, baixa essa faixa por favor. A Covid foi a pior crise sanitária do mundo. Vocês sabem aonde teve o pior desempenho? Nenhuma cidade do mundo sofreu o que Manaus sofreu. Foi nessas circunstâncias que eu assumi a prefeitura. Depois da Covid veio a grande enchente, a maior de todas elas. Depois da grande enchente, nós enfrentamos ano passado a pior de todas as estiagens, a pior de todas as secas. Enfrentamos também fumaça. O que eu quero dizer para vocês? Que tudo isso, todas as adversidades, todos os problemas, nos prepararam para poder enfrentar e solucionar os reveses que sofremos. Hoje, Manaus tem uma situação diferente. Nós enfrentamos a Covid-19. Sabe aonde o prefeito da cidade estava? O prefeito
prefeito estava organizando fila. O prefeito estava organizando fila para poder vacinar mais de 3.600.000 doses com a nossa querida Chádia e toda a sua equipe para salvar a vida das pessoas. Aonde estavam os que hoje me acusam? Estavam deitados em berço esplêndido. Quando chegou a enchente, o prefeito que está aqui, ele estava na rua, ele foi para os ribeirinhos, ele foi fazer pontes, nós construímos uma feira flutuante, nós nos esforçamos para poder dar segurança para a população. Aonde estavam os meus adversários? Fazendo vídeo. Quando chegou a seca, quando o rio secou, a pior de todos os tempos, vejam os cenários adversos. Aonde estava o prefeito? O prefeito estava nas comunidades, o prefeito estava com o povo, o prefeito estava caminhando, o prefeito estava levando mantimentos, o prefeito estava levando água, o prefeito estava levando ajuda. Aonde estavam os que hoje são candidatos? Estavam fazendo memes. Eu vivo na realidade, não vivo na virtualidade. Vocês já viram eu responder para algum adversário? Não respondo. Sabe por quê? A minha resposta é o meu trabalho, são as entregas, são as conquistas, são as melhorias que essa cidade tem alcançado. Melhorias essas que têm a ajuda de muita gente. Eu sou grato. Quem ajuda Manaus, eu sou grato e falo. Sabe qual é o maior problema da cidade de Manaus? Sabem qual é o maior problema da cidade de Manaus? Não é de responsabilidade do prefeito. O maior problema de Manaus é a segurança pública. Os nossos irmãos, os nossos familiares estão sendo humilhados, presos dentro de casa por falta de políticas públicas de segurança. Aí vem o senador Eduardo Braga e me consegue recurso. Eu estou equipando, armando para poder dar uma condição para a Guarda Municipal e dar minha contribuição na segurança pública também. Sabem qual é o segundo maior problema da cidade de Manaus? Também não é do prefeito. É a saúde, mas é a saúde de média e alta complexidade. São as pessoas que estão na fila das cirurgias. São as pessoas que estão no SECOM, no 28 de agosto, que não tem um tratamento digno na urgência e na emergência. Esses são os dois grandes problemas de Manaus, que não são de responsabilidade do prefeito. Quando o senador Eduardo Braga falou aqui, o senador Omar pegou no meu ouvido e disse: você vai fazer o hospital municipal? Eu disse: vou. Conte comigo que eu vou liberar recurso de minhas emendas para fazer o hospital municipal. É isso que nós precisamos. Essa é a verdade. Eu quero dizer para vocês que quando assumimos a prefeitura, essa cidade tinha 46% de cobertura na saúde. Eu tive que ouvir do ministro da saúde daquela oportunidade que nós tínhamos uma das piores saúdes básicas do Brasil. Hoje as coisas mudaram. Hoje mudou. Hoje nós temos quase 87% de cobertura na saúde básica de Manaus. Hoje o Ministério da Saúde, que tem o programa Previne Brasil, que mede a qualidade dos atendimentos de saúde básica no Brasil, pela 7ª vez confirmou: Manaus tem os melhores serviços de saúde básica dentre as capitais do Brasil. Aí você diz assim: como é que eu tenho a melhor saúde? Se lá no 28 de agosto as pessoas estão sofrendo, se lá no SECOM estão sofrendo, se lá no João Lúcio, se lá no Francisca Mendes estão sofrendo. Infelizmente, senador Omar, o hospital que o senhor fez, o Delfim Aziz, também as pessoas estão sofrendo. Sabe o que acontece? As pessoas estão na fila do CISREG. Não é a prefeitura que administra, não é da responsabilidade da prefeitura. Nós conseguimos agora, há 1 mês e meio atrás, fizemos uma mudança na educação, melhoramos a saúde, ampliamos a cobertura, fizemos concurso público. Nessa prefeitura, em 4 anos, não tivemos
uma greve de serviço público, não tivemos uma greve de transporte coletivo. Os servidores da prefeitura recebem em dia, as database estão todas em dias. Não devemos salário, nem database, nem correção salarial para os nossos servidores. Esta é a cidade que já mudou. Essa é a cidade que não vai mudar, ela já está mudando, porque a cidade que eu recebi era uma cidade muito diferente. Essa é a cidade e o prefeito, a prefeitura que mais recapeou ruas na história. Eu vou dar um exemplo. O ex-prefeito Arthur, em 8 anos, ele recapeou 865 ruas. A nossa prefeitura, sob a gestão do Renato, já recapeou 3.000 ruas. Nós vamos recapear mais 2.000 ruas e até o final do ano recuperar o restante de ruas para chegarmos a 10.000 ruas. É a prefeitura que mais asfaltou, que mais recapeou rua na história de Manaus. Esta é a prefeitura que mais reformou mercados e feiras. Hoje o feirante, ele tem dignidade, e hoje um feirante que veio da Manaus Moderna vai ser eleito vice-prefeito de Manaus, juntamente com a nossa coligação. Melhoramos na saúde, melhoramos na educação. Há um mês e meio atrás, nós alcançamos a melhor nota da história da cidade de Manaus no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Com a ajuda dos senadores Eduardo e Omar, com a ajuda do deputado Saulo, hoje 15.000 pessoas comem, se alimentam de graça nos restaurantes Prato do Povo. Essa é a mudança. Hoje os nossos filhos que são alunos da rede municipal e da rede estadual andam de graça com passe livre estudantil. Hoje, na cidade de Manaus, nós conseguimos reformar, nós conseguimos renovar quase a metade da frota de ônibus. Hoje, Manaus tem a frota de ônibus circulante que tem o maior percentual de ônibus com ar-condicionado. São 44% dos ônibus com ar-condicionado. A segunda cidade que mais tem ônibus com ar-condicionado é Brasília, com 18%. Essa é a mudança que já começou na cidade de Manaus. Nós estamos hoje com o maior programa de habitação da história do município, com a parceria com o senador Eduardo Fraga. Nós estamos nessa gestão com o maior programa de regularização fundiária. Nós estamos com os melhores programas da história na cultura. Nunca Manaus teve tantos eventos culturais. A nossa cidade agora, você não precisa sair daqui para ir assistir, ver o que passa na televisão sobre as outras cidades com relação ao Natal. Nós temos um Natal digno de uma grande cidade. Não se esqueçam disso, porque vocês vão me ajudar a contar essa história. Hoje Manaus, quem critica o Parque Gigantes da Floresta é porque tem dinheiro para ir para Disney. Eu construí uma mini Disney na Zona Norte e na Zona Leste. Depois de o maior prédio público para atrair as pessoas para o centro, depois de Eduardo Ribeiro, nós construímos o Mirante Lúcio Almeida, o Casarão Tiago de Melo, e nós construímos depois dos ingleses o primeiro porto público, o Pier Manaus 355. Os ingleses fizeram há 117 anos, nós entregamos. Esta é a Manaus que mudou. Esta é a cidade que melhorou. Essa é a cidade que tem na saúde básica, que é a minha responsabilidade, os melhores atendimentos do Brasil. Esta é a cidade que alcançou a melhor nota da história do IDEB, que tem os melhores ônibus, e nós precisamos melhorar. Vejam, você que está me ouvindo, entendam o que eu quero falar. Manaus tem muitos problemas. Manaus é uma cidade muito grande. Nós temos muitos problemas e admitimos. É por isso que nós estamos aqui para te pedir outra oportunidade. É por isso que nós estamos aqui para dizer para vocês, enquanto estão pensando em mudança, a mudança já começou. A mudança já iniciou.
Eu vou finalizar contando para vocês. Me ajudem a contar essa história, porque as pessoas acabam sendo levadas por mentiras, por enganos. Saia daqui hoje com compromisso com a sua cidade. Ainda tem 70% aproximadamente de pessoas nessa cidade que ainda não tem candidato a prefeito. Elas estão esperando você chegar para dizer que a mudança começou, que a mudança é Davi e que a mudança vai continuar. Essa é a realidade. Essa é a história que eu quero que vocês contem. A história de uma cidade que estava na pandemia sofrendo e foi a pior do mundo. Hoje ela não tem mais esse problema, nós melhoramos. Essa é a história que eu quero que vocês contem, porque as pessoas acabam acreditando nas mentiras. Moisés foi incumbido por Deus para tirar o povo do cativeiro do Egito. Moisés tirou o povo do Egito sob a observância e o comando de Deus. O povo saiu do Egito e foi 40 anos vagando pelo deserto. No meio do caminho, o povo esqueceu do que Deus fez por eles. Sabe o que aconteceu? Obrigado. Sabe o que aconteceu? Deus foi até Moisés e Moisés falava pessoalmente com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Ouçam, Deus disse: Moisés, fala para aquele povo que aquele povo esqueceu o que eu fiz por eles. Moisés, conta a história para esse povo. Conta para eles que fui eu que tirei eles do Egito. Fui eu que abri o mar vermelho. Quando eles estavam com sede, fui eu que mandei você tocar a rocha com a vara e fui eu que matei a sede deles, Moisés. Moisés, fala para eles que quando eles estavam com fome, era eu que mandava o alimento do céu. Lembra esse povo, Moisés, que quando eles estavam no sol, eu mandava a nuvem cobrir eles. Moisés, lembra esse povo ingrato, lembra esse povo esquecido, lembra esse povo desobediente, que eles quando estavam no sol, escuro, à noite, eu era a coluna de fogo que iluminava o caminho deles. Conta a história para eles, Moisés, porque o povo esqueceu do que eu fiz. É essa a história que eu vim aqui pedir para vocês contar. A história de uma Manaus que tinha a pior saúde, que tinha os piores índices de educação, que os ônibus eram quebrados, que a rua era esburacada, que as feiras eram abandonadas. E agora nós mudamos a história dessa cidade. Me ajudem a contar a história dessa cidade que nós recebemos e a cidade que nós estamos vivendo hoje. Nós não vamos nos deixar enganar por pessoas que não fizeram nada pela nossa cidade. Eu fui fazer uma soma, senador Eduardo, senador Omar, deputado Saulo, deputado Sibeli. Eu fui ver quanto um deputado federal tem de emenda e quanto um deputado estadual tem de emenda. Tem 2 deputados federais que são candidatos a prefeito e 2 deputados estaduais que são candidatos a prefeito. Sabe quanto deu a soma? Quase 800 milhões de reais. 796 milhões de reais. Sabe o que eles deram para a cidade de Manaus? Nada! Desprezaram Manaus. Se beneficiaram da cidade de Manaus. Manaus os elegeu. Manaus depositou confiança neles. Não mandaram R$4,50 para pagar um passe estudantil. Não mandaram R$20 para eu comprar uma lata de leite do meu filho. Não me deram R$10 para que eu pudesse pagar um prato de comida do prato do povo. E agora vem com uma conversa que querem ser prefeito da cidade que eles esqueceram. Vão ser prefeitos. Querem ser prefeitos.
Manaus vai dar um troco para essas pessoas. Nós temos que aplicar. Me ajudem a contar a história. Me ajudem a lembrar das pessoas. Quando esses candidatos estiverem saindo pela rua, não me mandaram R$1 para eu tapar um buraco de uma rua. Falar é fácil, até papagaio fala. Eu quero ver, é fazer, é trabalhar, é entregar, é realizar. Vou encerrar com mais um verso bíblico. Um verso que diz para essa cidade: quando eu assumi, os nossos irmãos estavam sendo sepultados em covas coletivas. Vocês esqueceram? Os nossos irmãos estavam morrendo por falta de oxigênio nos hospitais. Alguém esqueceu disso? Vamos lembrar, vamos trazer de volta a memória. Vamos cobrar aqueles que tinham responsabilidade. Vamos responsabilizá-los. Sabe o que acontece? A cidade Gilmar, a cidade Jander, que eu recebi, ela se encaixa no verso que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O tempo do povo gemer passou, porque à frente dessa cidade está um homem temente a Deus, que conquistou tudo que conquistou pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, pela bondade do povo. Me ajudem a contar a história, senão o povo esquece. Nós já fizemos muito por essa cidade, falta fazer muito mais. Só falta uma coisa, só falta uma coisa, só falta uma coisa, para que nós possamos sonhar mais. Só falta uma coisa, só falta uma coisa, só falta uma coisa. Faltam mais 4 anos pra gente continuar a transformar a cidade de Manaus. Vamos à luta, vamos à vitória. Glória a Deus, toda honra, toda glória sejam dadas a Deus, meu Pai Benedito, minha Mãe Rosa. 70, 70.